Graça e paz a todos aqueles que estão connosco neste momento. Graça e paz são duas palavras que para mim têm muito significado e que traduzem a essência do Evangelho. Graça porque tudo aquilo que nós recebemos, por tudo aquilo que tem a ver com a nossa relação pessoal com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é em função dos nossos méritos, das nossas capacidades, do nosso coeficiente de inteligência, mas única e exclusivamente desse amor que é um amor imenso, é um amor absoluto que Deus ele tem manifestado e que Deus tem evidenciado de uma forma muito particular através de tudo aquilo que nos rodeia na criação, através da recriação, quando Jesus Cristo ele veio e veio com o propósito de nos tornar filhos de Deus, e também através do Espírito Santo, o Espírito Santo que está com todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. E depois a paz. A paz que em hebraico é shalom e que tem a ver com a totalidade da nossa vida, envolve o nosso corpo, envolve a nossa alma, envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções, envolve também o nosso pensamento e envolve a dimensão do nosso espírito de uma forma muito especial e que de alguma maneira nós podíamos traduzir por harmonia. Essa harmonia que é resultado de nós, antes de tudo mais, estarmos de bem com Deus, sabermos que Deus ele nos ama e depois podermos estar da mesma forma de bem connosco próprios e também com todos aqueles que nos envolvem, mesmo até quando as circunstâncias elas não são tão favoráveis. Quando eu estava a preparar esta reflexão, eu lembrei-me de um poema que eu não vou ler na totalidade, mas cujo título, única e exclusivamente, já me serve para estabelecer um contraste. É um poema que é da autoria de José Régio e cujo título é Cântico Negro. É um poema difícil, é um poema que traduz uma veemência e uma postura e uma atitude e uma escolha, mas eu gostaria de mostrar como os cânticos negros que porventura possam pairar na vida de quem quer que seja, podem ser mudados através do poder e do amor de Deus em cânticos de luz, em cânticos luminosos, em cânticos onde os sorrisos eles podem estar mesmo até por detrás das nossas máscaras. Eu vou só ler um bocadinho, mas não me vou alongar muito, porque na realidade o que me importa é mostrar o contraste que pode existir em função de uma escolha que cada um de nós pode fazer. E o poema diz: vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. É duro, é um poema que perturba, criar desumanidades, a situação de não acompanhar ninguém, viver com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre da minha mãe. Muitas das vezes é aquilo que nós vemos à nossa volta, é aquilo que nós encontramos, é aquilo com o qual nós nos deparamos. Mas esta não é a única alternativa. Existe uma opção, existe uma outra possibilidade de viver. E eu gostaria de apresentar-vos essa outra forma de viver, não numa situação idílica, não numa situação de utopia, não numa situação em que todas as coisas elas estão a correr bem, no sentido de que não existem contrariedades, que existem problemas. E uma das figuras que se destaca é, na realidade, a figura do apóstolo Paulo. E eu vou começar por ler toda a carta, toda a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, traduz essa realidade. E logo no início, logo no primeiro capítulo, nós lemos o seguinte. E vejam o contraste da opção que Paulo ele tinha assumido
quando ele se encontrou com Jesus, e Jesus se encontrou com ele, até melhor dizendo, e a sua opção foi seguir a Jesus Cristo, seguir a sua vida, seguir a sua orientação, andar de acordo com os seus princípios e também espalhá-los à volta, espalhar a esperança, espalhar a fé, espalhar a certeza da vida eterna, espalhar essa nova vida que ele podia viver no meio de dificuldades e de contrariedades. E ele diz o seguinte a todos nós nestes dias: louvado seja o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte de toda a misericórdia e consolo. É Ele quem nos consola nas nossas tribulações, e isto para que também possamos ajudar outros que estejam aflitos, com a mesma ajuda e conforto que Deus, Ele, nos concedeu. Podem ter a certeza de que quanto mais sofremos por causa de Cristo, tanto mais Ele mostrará o seu consolo para conosco através de Cristo. Tem sido através de tribulações que vos temos levado o consolo e a salvação de Deus. Mas no meio dessas provações, Deus nos consolou, o que reverteu em vosso benefício, pois podemos mostrar-vos, pela nossa experiência pessoal, a maneira como Deus ajuda todos os que passam pelos mesmos sofrimentos. Ele vos dará, pois, a força para suportá-los igualmente. Penso que é justo, queridos irmãos, que estejam ao corrente de todas as lutas que temos atravessado na província da Ásia. Fomos extremamente maltratados, receámos mesmo não conseguir sobreviver. Era como se nos sentíssemos já condenados a morrer, dando-nos bem conta da pouca confiança que mereciam as nossas próprias forças. E isso levou-nos a pôr tudo nas mãos de Deus, o único que pode ressuscitar os mortos. E com efeito, Ele libertou-nos de morte terrível e esperamos que assim nos livrará no futuro. Mas vocês também podem ajudar-nos com as vossas orações, e muitos louvores serão dados a Deus em resultado das respostas às muitas orações pela nossa segurança. Estamos a falar do apóstolo Paulo, estamos a falar de uma opção de vida, estamos a falar também de alguém que espalhava esta mensagem de boas notícias, que no fundo é apenas a apresentação de Jesus Cristo, da sua vida, dos seus ensinos e também daquilo que Ele realiza e daquilo que Ele é na nossa relação pessoal connosco próprios, com aqueles que nos envolvem e, antes de tudo mais, na nossa relação com Deus. Temos aqui um texto que é profundamente significativo. É uma situação de dificuldade, de oposição, de perseguição, ao ponto de o apóstolo Paulo dizer que ele temeu pela sua própria vida. Mas, nessa circunstância, ele recebeu da parte de Deus o consolo que ele considerava que não era apenas para ele, era um consolo que ele recebia, mas que ele podia também partilhar com aqueles que estavam à sua volta. Não um cântico negro, mas um cântico cheio de luz, no meio das dificuldades, no meio das situações de adversidade que, na realidade, ele enfrentava. E alguém poderá dizer, mas como é que eram essas dificuldades? Ele depois, mais adiante, ele acaba por dar um pequeno resumo, uma pequena apresentação daquilo que aconteceu com ele. Ele diz, 3 vezes recebi o castigo da vara, fui uma vez apedrejado, passei por 3 naufrágios, numa ocasião cheguei a ficar uma noite e um dia em pleno mar alto, tenho viajado quilómetros e quilómetros arriscando-me ao atravessar perigosas torrentes e também zonas infectadas de salteadores. Sei o que é estar em perigo, tanto entre o meu próprio povo, os judeus, como entre os gentios.
Conheço o perigo das multidões amotinadas nas grandes cidades, o perigo da morte no deserto e no mar, assim como o perigo entre os falsos irmãos. Tenho suportado canseiras, sofrimentos e noites sem dormir. Tenho passado frequentemente com sede e sei o que é ter frio e não ter roupa para me agasalhar. A situação que Paulo ele nos apresenta é de facto de uma vida que era uma vida dedicada à divulgação, à apresentação da pessoa de Jesus Cristo e como reação ele enfrentava toda esta oposição. Nos dias de hoje, nós sabemos que existem muitos cristãos a serem perseguidos em muitos lugares do mundo. Esta história ou esta realidade da vida do apóstolo Paulo não é única. Ela tem atravessado toda a história da Igreja. Mas o importante aqui é que, no meio destas circunstâncias de dificuldade, e se nós compararmos a nossa vida, quer dizer, o que é a nossa situação de sofrimento, ou de apreensão, ou de ansiedade, ou de luta, o que é que isto se compara com estes gigantes, na realidade? E é com eles que, de alguma forma, nós, ou deles, que nós temos que receber esta inspiração, este ânimo, este conforto, este consolo, para continuarmos dependentes do Deus que nos conforta, do Deus que está presente connosco, do Deus que nos envolve no meio das nossas dificuldades. Também fazer parte da Igreja, porque a Igreja foi instituída por Deus para nós termos com proximidade e com visibilidade aqueles que nos podem apoiar em todos os sentidos. Numa última citação, que depois vem logo a seguir, nesta mesma carta que o apóstolo Paulo ele escreve, ele fala de um espinho, de uma situação que lhe trazia muito sofrimento, e ele diz que muitas das vezes, por 3 vezes, ele pediu a Deus para que esse espinho que o estava a perturbar e a causar-lhe dor, ele fosse removido. E diz que em cada uma dessas vezes Deus lhe respondeu dizendo: a minha graça te basta, a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E é aí que Paulo ele encontra a sua energia, é aí que ele encontra a sua inspiração, é aí que ele encontra o seu conforto, não para desistir, mas para viver uma vida com propósito, uma vida com sentido. E na realidade é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É que nós possamos viver uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida que muitas das vezes é uma vida que, apesar das circunstâncias, do rebuliço à nossa volta, ainda assim nós podemos confiar em Deus, depender de Deus, saber que Deus ele está connosco, que Deus ele não nos abandona, que Deus está presente, que Deus ele nos fortalece e que as circunstâncias elas vão ser ultrapassadas e que nós vamos conseguir lidar com elas, apesar de tudo aquilo que elas representam de sofrimento e de dor. Sabemos que temos um Deus que é um Deus de todo o consolo e que no meio do nosso sofrimento, o consolo com que somos abençoados é também o consolo para abençoarmos os outros. Um dia feliz, um dia abençoado, um dia na presença de Deus, um dia em que esta alegria do Espírito se possa manifestar em cada um daqueles que estão conosco e que nós sabemos podem viver, e que essa seja a vossa escolha, a escolha deste cântico de luz, este cântico de graça, este cântico de harmonia, de nós podermos viver a nossa vida aqui confiados em Deus.